Olá para todos, muito bom dia. Nós estamos falando sobre medo, aproveitando a aula dos alunos do QG da Paz, gravando para poder enviar para os nossos amigos que nos acompanham através do nosso canal no YouTube, através dos nossos cursos. Medo é o tema geral e há vários subtítulos por trás desse nome, por trás desse tema. Medo, pânico, síndrome do pânico, transtorno de ansiedade generalizada ou TAG. Fora do tema medo, mas guardando muita semelhança, com muita proximidade, com várias características semelhantes, nós vamos ainda depois na sequência falar de estresse, TEP ou transtorno de estresse pós-traumático, e vamos também falar de transtorno obsessivo compulsivo. Hoje vamos dar uma introdução geral nesse tema medo, vamos falar um pouquinho do medo propriamente dito, do pânico e da síndrome do pânico. O que é o medo? Medo é uma emoção natural, uma emoção necessária à nossa sobrevivência. Se não fosse o medo, nós nos exporíamos a perigos desnecessariamente. Se não fosse o medo, a nossa espécie não existiria mais. O medo é saudável, é necessário, é bom. Uma emoção criada por Deus. É uma resposta involuntária, automática, autônoma, sempre que a gente se depara com um perigo real e iminente. Os meus órgãos de sentidos, a visão, a audição, ou o paladar, ou outra capacidade de perceber o meio externo, percebe o perigo. Essa percepção nem sempre é uma percepção muito clara e nem sempre é consciente. Mas esse sinal chega a uma estrutura do cérebro chamada amígdala, que é uma campainha de emergência. Aquele alarme, a amígdala dispara e aciona todos os outros sistemas do corpo para entrar em luta ou fuga. Então o corpo se prepara para correr, para fugir daquela ameaça, daquele perigo, ou se prepara para enfrentar, se não tiver saída, se não tiver para onde sair, o jeito é reagir e enfrentar. Então nós nesse momento nos tornamos mais fortes, porque os músculos eles recebem mais sangue, eles recebem mais energia através das reservas de açúcar ou de glicose do fígado que cai na corrente sanguínea e vai para os músculos. Nós ficamos pálidos porque todo o sangue é canalizado para a musculatura. Nós paramos de peristaltar, o corpo para de funcionar aquelas funções que não... Funcionar, as funções é um pouco redundante, mas param de trabalhar aquelas funções que não são tão emergentes. É por isso que dá aquela sensação de que parece que a gente vai se borrar. Daí a expressão, me borrei de medo. Então todo o corpo se prepara para lutar ou fugir. Então, diante de um perigo, eu não escolho ficar com medo. Eu não digo assim, estou vendo um animal feroz, agora eu vou ter medo. Eu primeiro tenho medo, eu corro, depois eu vou começar, mais tarde eu vou começar a avaliar a situação. Porque a amígdala, ao receber essa mensagem, ela manda logo o sinal de haja, corra, brigue, lute para a base do nosso cérebro, o sistema nervoso autônomo ou vegetativo, para poder agir. E um outro sinal, ele vai para a córtex cerebral. Só que esse sinal que vai para o córtex cerebral, que é a parte nossa pensante, a parte da análise, a parte que analisa o que está acontecendo à nossa volta, esse sinal ele demora um pouco mais a chegar. Ele é um pouco mais lento. Então primeiro a gente age, primeiro a gente corre, primeiro o coração dispara, primeiro a pressão arterial sobe, primeiro a gente fica ofegante e aí age, depois que a gente vai analisar a situação. Acontece muito aqui no Rio de Janeiro, quando a gente ouve, por exemplo, um cano de descarga. Pá! Depois que a gente vai, não, é só um cano de descarga. Primeiro então eu já agi, eu já me joguei no chão, para depois analisar a situação e descobrir, mas era só um cano de descarga, eu nem precisava me jogar no chão. Mas é isso que faz. A gente
logo se defende, logo se protege. É então uma reação automática, involuntária e muito rápida. O medo é a emoção mais primitiva que existe, compartilhada por todas as culturas humanas. Todos os seres humanos têm essa emoção, e também os animais, até mesmo aqueles animais bastante, na escala filogenética, bastante inferiores. Eles experimentam o medo. É uma emoção que nos habilita, que nos possibilita se proteger, se resguardar, fugir do perigo e da morte. Então o medo é saudável. Agora, o que não é saudável? Não é saudável não ter medo. Quando as pessoas se expõem muitas vezes a situações perigosas e vão perdendo a sensibilidade, vão ficando indiferente ao perigo. Isso não é saudável, porque aí a pessoa pode se expor a risco desnecessário. Não tem medo, ela não vê perigo. As pessoas começam a dar tiro, pá, 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 e a pessoa está passando no meio do tiroteio, com aquela sensação de que nada vai acontecer. Se torna indiferente, perde a sensibilidade de sentir medo. Então isso já não é saudável. Quando falamos de medo, o saudável é sentir medo. Uma boa dose de medo diante de perigo é muito saudável. Não sentir medo é que se torna não saudável. Uma outra possibilidade é a pessoa que fica viciada em adrenalina, que se expõe a situações de perigo propositalmente. Elas buscam o perigo. Se tem aqueles que se tornam indiferentes ao perigo, o tio está comendo e ele está andando como se nada estivesse acontecendo. Se tem essas pessoas que ficam indiferentes ao perigo, existem aquelas que gostam de perigo, precisam de perigo para se sentir vivas. Então se expõem desnecessariamente ao risco e buscam isso. Há aquela sensação gostosa, há o prazer. Se há dependência química em cocaína, em maconha, em cigarro, em álcool, tem pessoas que são viciadas em colocar a sua própria vida em perigo. E quando alguém diz assim, tá maluco de fazer isso aí, que ele gosta mesmo, é que ele sente aquele prazer. Muita gente busca a droga não pelo barato da droga, mas pelo barato do perigo. Se tirasse o perigo, não teria graça nenhuma. Então, não ter medo, não apresentar sinais de prudência, diz o livro de Provérbios, que o avisado vê o mal e se desvia do mal, ele se esconde. Uma das nossas palestras aqui, alguém me perguntou uma vez, mas aí não é a pessoa que tem fé, não é assim não. A pessoa que tem fé, ela enfrenta o perigo, porque não tem outra alternativa. A pessoa de fé, ela vai porque Deus mandou que ela fosse. Mas a pessoa de fé também pode ser prudente, quando não há necessidade de passar por uma situação, de experimentar uma situação, de viver alguma coisa, e ela mesmo assim vive. Então é imprudência. Então o prudente, o que ele faz? Ele vê o mal, ele vê o perigo e ele se desvia. Ele protege a sua vida, ele preserva a sua vida. Ele não se expõe a perigo desnecessariamente. Aliás, se expor a perigo desnecessariamente contando com Deus, isso é um pecado. Chama-se tentar a Deus. Então, o medo é saudável, o medo é necessário, o medo é bom, sempre que a gente se depara com um perigo real e iminente. Por outro lado, quando o medo é muito forte, é aquela situação, porque o medo ele pode ser graduado. Você vê um cachorro pequeno, você vai ter um medo. Você vê um leão, você vai ter um medo muito maior. Então, quando aquele perigo é, na sua perspectiva, no seu modo de ver as coisas, no seu modo de ver a vida, aquele perigo é muito grande, é um perigo que você quase que não tem como escapar e nem fugir. É aquela coisa, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Aí você apresenta sinais de pânico, que você fica quase que paralisado. Quase que paralisado. É muito forte. Isso seria então o pânico. A síndrome do pânico é quando a pessoa começa de forma inespecífica, não há clareza. Qual é o perigo? Ela não tem clareza do perigo. E ela se sente ameaçada principalmente com a sensação de que vai morrer. Ou de que vai morrer alguém que ela ama muito, alguém muito próximo dela. Então ela fica com aquela agonia, com aquela angústia, com aquela sensação ruim de medo. E se isola dentro de casa, e muitas vezes dentro de casa, mesmo assim, ainda está sentindo ainda esse desconforto.
Isso é chamado de síndrome de pânico. O coração fica constantemente acelerado, a pressão arterial constantemente elevada, sudorese, suor frio constante, tremores constantes. Isso é a síndrome de pânico. E você vai entendendo que está com medo. A pessoa não sabe exatamente do que ela está com medo. É um medo inespecífico. Mas geralmente, se a pessoa trabalhar um pouquinho mais, se ela pensar um pouquinho mais, geralmente, eu não estou dizendo em todos os casos, mas geralmente há um fantasma interno, há uma voz negativa dizendo: você vai morrer, você vai morrer, alguém muito importante na sua vida vai morrer, seu filho vai morrer, seu marido vai morrer, sua mãe vai morrer. Geralmente é algo muito forte da ordem de morte ou de uma doença muito grave. E a pessoa não tem clareza disso. E ela fica com medo de sair, passar mal, de repente ter uma crise dessa, porque aí começa a se sobrepor medo sobre medo. Ela tem medo, sente essa angústia, não sabe de que exatamente. Às vezes ela se sente mal com isso, ela passa mal com isso. Aí ela sai e fica com medo de sair e ter um mal súbito e não ter ninguém para socorrer. Então ela passa a ter medo de ter medo. Muitas pessoas, quando começam a tratar de síndrome de pânico, começam a melhorar, mesmo assim têm medo de sair sozinhas. Têm medo até mesmo de sair de casa, porque elas ficam pensando: isso passar mal. Mas elas passam mal porque têm medo. O próprio medo, que é inespecífico, faz com que elas passem mal. Aí elas passam a apresentar um quadro que a gente chama de fobofobia. Medo de ter medo. Eu não botei fobia aqui para vocês, gente, escapou. Coloca aqui, ó, depois de síndrome de pânico, na semana que vem, antes de transtorno de ansiedade, eu falo de fobia para vocês um pouco mais. Então, como é que a gente faz para resolver esse problema aqui do síndrome de pânico? Medo e pânico não há que resolver, há de fugir ou lutar ou enfrentar o perigo. Se você correr, o bicho pega, e se você ficar, o bicho come, então não tem jeito. Se você tem fé em Deus, nessa hora o que você faz? Ora. Se você é uma pessoa que acredita no poder superior, diz que até nessa hora até os ateus acreditam, né? Se correr, o bicho pega, se ficar, o bicho come, ora. Clama ao poder superior, clama ao seu Deus. Se você não crê, passa a acreditar nesse momento, porque é o único jeito. Porque nós estamos falando aqui de perigo real. Não há de se falar de resolver problema psicológico, nem emocional. O medo é real, o perigo é real. É o leão, você se depara com o leão. Se correr, você vai ser comido. Se ficar ali, vai ser comido. O que você faz nessa hora? Ora, só tem um jeito. Ora. Mas e a síndrome do pânico? Quando o perigo está dentro da gente, o fantasma está lá dentro, com aquela vozinha: você vai morrer, seu filho vai morrer. Aquela ameaça que você não consegue nem ouvir, porque até de ter clareza disso te dá pânico. A primeira coisa é tornar isso consciente. Tornar consciente. Ter clareza do que você está sendo ameaçado. Ter coragem de enfrentar o seu fantasma. Há um provérbio irlandês que diz que quanto mais você foge do fantasma, mais ele te persegue. Quando você resolve enfrentá-lo, ele foge de você. A primeira coisa é o seguinte: é você ter coragem de encarar a sua própria ameaça, o seu próprio perigo. Ter clareza. É medo da sua morte? É medo da morte de um filho? É medo da morte de uma pessoa muito querida? É medo de uma doença grave que você tem? Medo de ter câncer ou ter HIV? Enfim, essas doenças que a gente se arriscam. Comece a ter clareza do seu medo. A segunda coisa: anota isso no papel, escreve isso. Tenha clareza. Quanto mais claro você for com relação ao seu medo, melhor. Tenha clareza. A terceira coisa que você vai fazer é a seguinte: começar a falar para você mesmo: o que tiver que ser, será. Nós temos pânico porque a gente quer controlar o incontrolável. A gente tem medo de morrer e para de viver. Olha que paradoxo. Com medo de morrer, a gente para de viver. Diga para você mesmo: o que tiver que ser, será. Eu vou encerrar esse vídeo agora, vamos dar um pequeno intervalo, a gente volta daqui mais um pouquinho, a gente volta, tá? Um intervalozinho para vocês de 5 minutos, a gente volta já já.